No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as conclusões de Mendel. Fica comigo. Olá, aluno, olá, aluna. Se você ainda não está inscrito neste canal, não se preocupe. Basta apenas você clicar nesse botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo e assim você vai ficar sabendo de tudo que for postado nele. Combinado? O tema de hoje será sobre as conclusões de Mendel. E nós vamos então voltar àquilo que nós já havíamos visto, né, numa outra aula, num outro vídeo. Nesta imagem, então, isso aqui já foi comentado com vocês, aquele experimento que Mendel utilizou para chegar a algumas observações. Lembrando que ele utilizou uma planta, né, do tipo ervilha, porque ele simplesmente percebia que a ervilha tinha algumas características que eram de fácil visualização. Então, ele pegou uma das características e fez o experimento. Depois que ele fez o primeiro experimento e chegou a um padrão de resultados, ele pegou uma outra característica e fez o mesmo experimento, até chegar a esse padrão de resultados. E assim ele fez com cada característica que a gente mostra aqui nessa tabela do lado. Bom, neste cruzamento, quando ele analisou, por exemplo, a cor da semente, ele pegou uma planta que tinha só reproduzia sementes amarelas e cruzou com uma planta que só reproduzia sementes verdes. Neste primeiro cruzamento, ele percebeu que todas as sementes elas eram amarelas. Né? Quando ocorreu uma autofecundação entre essa primeira geração, ele percebeu que aqui já existia, então, uma diferença. Não era só amarela, já existiam verdes, né? Então, ele verificou que no final existia uma concentração maior de amarelas e uma concentração menor de verdes. Então, ele percebeu que nesta característica existia um fator dominante e um fator recessivo. Então, como ele utilizou este experimento usando essa semente, ele também fez outros, usando cada vez uma característica de cada vez, tá? Porque ele analisou neste primeiro momento uma característica. Mais para frente a gente vai ver que ele vai então fazer duas características no seu experimento. O que que ele observou inicialmente? Que na geração F1, que é esta geração aqui, todas foram com características dominantes e que o resultado da geração F2 existia uma proporção, né, que a gente chama de 3 para 1. O que que seria essa proporção de 3 para 1? Se a gente pegar e somar todo o resultado, seria 100%. Apenas 25% corresponderia ao resultado recessivo e 75%, né, ou seja, 3 vezes o resultado verde seria o que? De sementes amarelas. Foi isso que ele observou. Então, ele chegou a uma conclusão, que existe um par de fatores para cada uma das características analisadas. Esses fatores, eles vêm, né, no caso da planta que foi considerada pai, né, a planta de características sementes amarelas e a planta de características com sementes verdes. E ele observou a dominância, tá, da cor amarela do fato de ser o verde recessivo. Isso tudo ele percebeu usando esse experimento no caso da cor da semente. Para esse experimento, então, para essas conclusões, né, ficou denominado como a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação de um par de fatores, ou seja, um par, ou seja, uma única característica, tá bom? Bom, o que é importante a gente levar em consideração? Que a primeira lei de Mendel, ela não se aplica a todos os tipos de heranças. Nós vamos ver mais para frente que existem outros padrões de heranças também. Porque no caso da primeira lei de Mendel, ela ocorre dentro, né, de um certo limite e com algumas determinadas características. Perfeito? Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, tá? E saiba que é muito importante o seu feedback. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma pergunta, né, mande nos comentários que assim que possível eu vou responder para vocês. Por hora eu vou ficar por aqui, aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos!